Nessa aula você vai aprender a necessaire cristal Flora. É uma necessaire muito espaçosa, transparente, cabe muita coisa, muito fácil de fazer, rápida e olha que charme! Tem esse detalhe maravilhoso no fecho e veja só como que ela funciona, que legal! Tem bastante espaço aqui dentro ainda. Super prática. Na aula eu vou te dar dicas de outras opções de fecho que você pode utilizar. E olha só que linda nessa combinação também. Então já deixa o seu joinha no vídeo e vem comigo costurar. Eu sou a Vivi De Gaspari e você está no canal do Ateliê Vita Colorita. Aqui eu estou usando plástico cristal branco na espessura 0,40. Você pode usar o cristal transparente, colorido, vinil translúcido, do seu gosto. Você vai cortar uma vez na medida de 33 por 45. Para fazer o detalhe do debrum, vou utilizar tricoline sem nenhuma estrutura. Na medida de 33, você pode cortar um pouquinho maior, esse aqui tá com 35 por 8 centímetros, duas vezes. Zíper número 5, um pouco maior que a largura, 2 cursores e 2 pedacinhos de alça. Essa aqui é a alça chique de poliéster, de 3 centímetros de largura por 12 a 15 centímetros de comprimento. Vai ficar a seu gosto. Aqui eu tenho 13 centímetros. Vou precisar também de viés para fazer o acabamento interno. Aqui vou utilizar o de Boneon, você pode utilizar o da sua preferência. Eu vou começar fazendo acabamento nas pontas dessas alças, porque elas vão ter fechamento com botão, então precisa de acabamento. Selo bem com o isqueiro as duas pontas. E para dar o acabamento, eu vou utilizar um pedacinho de sintético 0,8 da mesma cor, cortado um pouquinho só mais largo do que a alça, 2 milímetros. Então tem 3,2 centímetros por 5 centímetros. Aqui na parte de trás eu fiz um risco no meio para marcar o centro e eu vou agora passar cola de contato em todo esse avesso do sintético. Aqui eu marquei 2,5 centímetros, que é a metade. Vou marcar dos dois lados, que é o limite de onde eu vou passar a cola. Se você não quiser fazer essa ponteira de sintético, você pode cortar a sua alça maior e então fazer o acabamento dobrando a ponta da alça e passando a costura. Vou passar a cola de contato em todas as partes e esperar secar. Enquanto a cola seca, nós vamos costurar o debrum. Aqui no meu caso, esse plástico não tem direito nem avesso, mas eu tô com o avesso para cima e eu vou posicionar o direito do tecido para baixo, nesse lado menor de 33 centímetros. Então, borda com borda, eu cortei o meu tecido um pouco maior, tá com 35 centímetros. E eu vou passar essa costura com um pé de máquina, que no caso é uma margem de meio centímetro. Agora eu vou virar o tecido para o lado de cá, vinco bem e vou trazer para frente. Agora eu vou trazer esse tecido aqui para dentro, me certificando de que ele fique bem encostadinho com a borda do plástico. E eu posso até inserir um pouquinho por dentro aqui do plástico. 2 milímetros por dentro aqui do plástico. E aqui eu vinco bem essa parte. Agora é só trazer o tecido para frente, bem esticadinho. Prenda com clips. E nós vamos passar a costura aqui na parte de baixo, para prender essa parte dobrada no plástico. Meio pezinho de máquina é suficiente. Pesponto feito, aqui na parte de trás fica assim. A gente consegue ver a estampa aqui por trás também. Eu já posso cortar esse excesso de tecido. E neste outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, os dois lados já estão prontos. Se você não quiser fazer esse debrum largo, você pode utilizar o viés da sua preferência e fazer o acabamento aqui na bordinha, abraçando e costurando dos dois lados.
Vou reservar essa parte e dar continuidade no acabamento da alça. A cola já secou em todas as partes e é só abraçar, centralizando bem essa alça no acabamento. Dobro e aperto. Aqui a mesma coisa. É só passar a costura. Lateral, aqui a parte de dentro e a outra lateral, fazendo um U com retrocesso no início e no final. Dessa forma. Vamos reservar as ponteiras e continuar a costura da nécessaire. Para costurar o zíper, nós vamos apenas posicionar essa parte do debrum sobre o zíper e vamos deixar a uma distância segura da cremalheira para que não fique enroscando o cursor. E vou passar a costura prendendo o debrum no zíper. Para costurar o outro lado, eu preciso destacar o zíper. E vou fazer a mesma coisa. Zíper costurado, vamos colocar os cursores. Nós já vamos deixar a peça virada com o avesso para fora, para não ter que ficar desvirando uma peça de plástico sem necessidade. Então, eu já posiciono, olha, com o avesso para fora, viro para o outro lado e eu vou me preocupar em alinhar a borda do plástico para ficar retinho. Prendo com clips, encosto os dentinhos do zíper e prendo aqui. Verifico o outro lado, se o plástico está alinhado. Você pode acertar as pontinhas do zíper se preferir. E vou então colocar o cursor. Aqui eu vou trazer o cursor bem próximo do outro lado e já posso colocar o outro cursor. Verifica novamente o alinhamento do plástico. Se ficar desalinhado, você recoloca o cursor. Precisa ficar alinhadinho. Deixa os cursores no meio e agora vamos marcar as caixinhas de leite. Eu vou deixar o zíper bem certinho, o meio dele aqui em cima. Checa se tá batendo, debrum com debrum, prende. Do outro lado a mesma coisa, prende. Venho esticando bem e vou vincar aqui na parte de baixo, que é onde eu vou marcar a caixinha de leite. Aqui eu não passei ainda as costuras nas laterais. Eu vou primeiro cortar as caixinhas de leite e depois costurar. Então, eu preciso considerar a medida da margem de costura. Se já tivesse costurado, eu ia marcar a caixinha de leite a partir da costura para dentro. E aqui embaixo, na parte da dobra. Como eu não fiz a costura ainda, então eu vou considerar minha margem de costura, meio centímetro, e aí sim marcar 5 centímetros para dentro. Então, aqui serão 5,5 centímetros para dentro, da lateral para dentro, e embaixo, como está dobrado, eu vou marcar 5 centímetros para cima. Desse lado, a mesma coisa. Aqui na parte de cima, a mesma coisa. A gente precisa considerar a costura. A caixinha de leite precisa ter 2 centímetros, então, da lateral para dentro, eu vou marcar 2,5, porque seria a partir da costura. E daqui de cima para baixo, eu vou marcar 2 centímetros, que é a dobra onde tem o zíper. Assim. E vou marcar do lado de cá também. E agora, a gente vai cortar essas caixinhas de leite com cuidado, bem certinho dobrado. Antes de costurar a lateral, eu quero passar uma costurinha travando o zíper. Então, eu vou abrir dessa forma e eu vou passar a costurinha. Inclusive, eu posso passar uma costurinha de segurança em toda a volta para ficar preso o tecido, essa parte que ficou solta por causa do corte. Então, eu vou passar uma costurinha aqui e aqui também. Não esqueça de queimar, selar a ponta do zíper, porque a gente acabou de cortar. Outra coisa que eu vou fazer antes de fechar as laterais é já prender a alça em cada parte aqui junto ao zíper. Então, eu vou posicionar aqui onde está o zíper. Se a sua alça tiver avesso ou direito, você vai deixar o direito da alça para cima, a ponteira lá para dentro e vai colocar aqui em cima do zíper
no direito do zíper, centralizado aqui em cima. E é só prender com uma costurinha de segurança. Fica assim, a alça já está aqui dentro. Então, agora nós vamos dobrar para poder encontrar lateral com lateral e fechar as laterais. Acerto bem, lateral com lateral, prendo. E agora é só fechar com a margem de costura de meio centímetro. Com as laterais costuradas, já vamos em seguida fazer o acabamento com viés. Eu vou usar aqui um viés Boneon, você pode usar o viés da sua preferência. É só abraçar e costurar com a mesma margem de costura. Agora vamos fechar as caixinhas de leite. Eu vou precisar abrir o zíper. E aqui, como eu passei aquela costurinha de segurança para travar o zíper, então não tem problema. Mesmo que o zíper abra até o final, o cursor não vai sair. Então eu consigo puxar e abrir mais o zíper quando necessário. Eu vou começar costurando a caixinha de leite aqui de cima. Então você vai abrir bem. Procura deixar o zíper fechado. Agora eu vou refilar esse excesso de alça que eu deixei na hora de costurar. E sempre vou selar com o isqueiro. Vou encontrar bem o meio da costura com o meio do zíper e eu vou tombar a costura para um dos lados. Vou prender com clips e passar a costura com um pé de máquina, margem de meio centímetro. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Ao costurar a caixinha de leite, eu já venho com o viés para dar acabamento. Como eu estou usando o viés Boneon, eu não preciso dobrar a pontinha para dar acabamento. Eu vou costurar direto, depois eu refilo o excesso e queimo as pontinhas para selar. Caixinha de leite feita aqui em cima. Aqui na parte de baixo, agora eu já posso abrir o zíper totalmente e fazer a caixinha de leite aqui na parte de baixo. É só abrir. Atente-se para tombar a costura para o mesmo lado que você tombou na caixinha de leite de cima. Vou passar a costura com um pé de máquina, margem de meio centímetro, e também fazer o acabamento com viés, da mesma forma que eu fiz nas outras caixinhas de leite. Prontinho, agora é só desvirar a peça. Como é plástico, eu vou aquecer com o secador de cabelo para conseguir desvirar com mais facilidade e não amassar o plástico. Depois de desvirar e ajeitar bem todos os cantinhos, nós vamos fechar e agora a gente vai colocar o botão para fechar essa alça. A ideia é que a necessaire fique nesse formato, olha, você vai dar um formato mais quadradinho, então vai ficar assim, você vem ajeitando e é só fixar o botão aqui sobre a ponteira, sobrepondo uma ponteira na outra. Eu vou utilizar o botão de pressão de metal número 100. E assim como eu coloquei nessa alça aqui uma florzinha de sintético montana, eu vou colocar também aqui para dar um charme. Você pode, no lugar do botão, utilizar o fecho de encaixe, que é esse fecho aqui de plástico, e aí você precisa ter o fecho na mesma largura da sua alça. Ou você pode também utilizar o mosquetão e a meia argola. Você vai cortar a alça maior e vai prender um lado na meia argola, fazendo a dobra e passar a costura, e o outro lado você prende um mosquetão, também fazendo a dobra por trás e passando uma costura. Eu vou aplicar então o botão de pressão número 100 e colocar esse detalhe de florzinha. Essa florzinha eu cortei na minha Scan Cut, que é uma máquina de recorte onde você pode cortar diversos materiais. Se você quer conhecer e aprender a mexer na Scan Cut, eu tenho um curso chamado Scan Cut na Costura Criativa, onde ensino você a extrair todo o potencial que essa máquina tem a oferecer para nós na costura. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser cortar essa florzinha com a tesoura, eu deixei o molde em PDF aqui na descrição. Essa florzinha vai ficar sobre um lado da alça, então você vai posicionar de forma a esconder os cantinhos da ponteira. Depois de posicionar certinho, você vai riscar o miolo para poder fazer o furo com o vazador. Vou fazer o furo aqui onde eu marquei. Depois disso, eu vou posicionar já furado sobre este lado, a outra ponteira. Vou marcar e vou furar esse lado também.
Agora é só aplicar o botão já com a florzinha posicionada sobre o furo. Se você não sabe aplicar o botão de pressão, no meu Instagram tem um passo a passo bem detalhadinho de como aplicar esse botão. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse outro lado da alça, eu vou colocar as outras duas partes do botão e vou apertar no balancinho. Botão fixado, a nécessaire está pronta. E aqui a gente tem ainda a possibilidade de personalizar com o nome, aplicando sobre o plástico na peça já pronta. E para cortar o nome, a gente também utiliza a Scan Cut. E aí, me conta se você gostou e não vai embora sem deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Te convido a me acompanhar no Instagram, tem o link aqui embaixo na descrição. E para finalizar, eu quero deixar para você uma mensagem da Bíblia que está em João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.